Salmo de número 39, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, diz assim: Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Amém. Irmãos, algo que é muito patente para a gente, mas que a gente geralmente não lembra, né? Nós precisamos de um tempo assim para poder parar e meditar mesmo sobre isso, é sobre a brevidade da vida. Todos nós sabemos que a vida aqui é passageira. Há inúmeros e inúmeros versículos falando sobre isso. Jó capítulo 8, versículo 9, por exemplo, diz assim: porque nós somos de ontem e nada sabemos. Ou seja, ele está dizendo, nós somos como que recém-nascidos, né? Nós começamos ontem. Imagine alguém que chega no trabalho hoje e aquela pessoa não sabe nada do que acontece naquele setor. Ou seja, ela é uma pessoa de ontem, né? Então Jó diz: nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. A sombra, ela passa muito rápido, ela muda muito rápido, principalmente por causa do movimento do sol. E assim que o sol se põe, a sombra se desfaz, se apaga, não tem mais sombra, né? É isso que Jó está dizendo. Outro versículo também é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz: Ei, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, nós aqui no mundo somos tidos como peregrinos. Nós somos passageiros, né, irmãos? A gente costuma dizer que ninguém aqui veio para ficar, né? Ninguém veio para ficar. Então, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: o que é que nós faremos com esse tempo que nos foi dado? Esse tempo que o Senhor nos deu aqui, o que é que nós faremos com ele? Porque o tempo aqui, irmãos, comparado com a eternidade, esse tempo aqui é praticamente nada. Eu sei que ele é muito importante para mim e para você, porque é o único que nós conhecemos. Nós não conhecemos a eternidade. Nós não sabemos como é lá. Nós não sabemos como será o nosso corpo, não sabemos como será a nossa vida, não sabemos exatamente o que é que nós faremos. Nós sabemos o que nós temos aqui. E como nós somos seres, né, sensoriais, somos pessoas físicas, né? Então nós somos muito apegados àquilo que nós sabemos. Mas a Escritura, a carta que foi feita por Deus, que está na eternidade, nos contando sobre como é a eternidade e nos orientando sobre como é a nossa vida aqui, nos diz que aqui é tudo muito passageiro, que a vida aqui é muito breve e que por isso nós precisamos meditar nisso, irmãos, para avaliar exatamente o que nós devemos fazer e como se portar nesse tempo que nós temos aqui no mundo. O salmista começa dizendo que uma das coisas que ele evitava fazer, que seria muito bom que eu conseguisse também e os irmãos também, ele diz: eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a língua. Eu vou pôr uma mordaça à minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Porque ele está dizendo: olha, mesmo que eu esteja em um ambiente onde as pessoas pecam com a língua, onde as pessoas falam o que não devem, acusam, falam mal, detratam o outro, ele diz: eu vou botar uma mordaça na minha boca. E eu acho muito legal, irmãos, que a ideia de botar uma mordaça é porque ele pode até ter vontade de fazer,
mas não vai, não é? Ele precisaria, por exemplo, colocar uma algema na mão dele para que ele não martelasse o próprio pé. Não precisaria. Ele não quer martelar o próprio pé. Ele não quer se ferir. Ele não precisa disso. Então ele não precisa que alguém coloque uma algema, a não ser se ele estiver fora de suas faculdades mentais normais, né? Mas ele não precisaria ser algemado para não se machucar. Mas ele diz: eu preciso ser amordaçado para não participar do que as pessoas falam perto de mim. Isso eu preciso fazer. E eu acho que isso acontece comigo, irmãos. Acontece mesmo. Inúmeras vezes é isso que eu peço a Deus. Eu geralmente não ando com a mordaça no bolso, né? Mas eu fico pedindo a Deus que faça isso. Que por sua graça e por sua misericórdia, amordace mesmo a minha boca quando eu for tentado a participar de conversas que são ímpias, que não agradam a Deus, que não glorificam ao Senhor. E aí ele diz no versículo 2, que por conta disso, ele acabou ficando calado completamente. Eu acho muito interessante. Ele diz: olha, eu emudeci em silêncio, para não falar com eles sobre as coisas más que eles falam. Eu emudeci, eu fiquei completamente em silêncio. Mas ele diz que enquanto ele estava em silêncio, ele calou a respeito do bem, e a dor na alma dele se agravou. Ele diz: olha, o coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. O que o salmista está dizendo é que enquanto ele estava na presença de pessoas que estavam falando aquilo que não agradam a Deus, e eu estou insistindo que são pessoas que fazem algo, irmãos, porque algumas vezes quando a gente diz assim, como o salmista fala, né, ele diz: olha, quando eu estiver na presença dos ímpios, é o que ele diz no versículo 1, e eu sei que nós não nos classificamos como ímpios, nós não nos vemos como ímpios. É por isso que eu estou fazendo questão, não em classificar a mim ou a você como ímpio, mas como pessoas que, mesmo como filhos de Deus, praticam impiedade. Entendem que há uma diferença? O ímpio é ímpio por natureza e vive na impiedade. Eu e você não somos ímpios, somos piedosos, somos cristãos, a inclinação da nossa alma foi mudada, mas em algum momento nós ainda somos tentados a participar de rodas, a participar de locais onde aquilo que é falado não glorifica a Deus, mesmo que nós não sejamos ímpios. E o salmista diz: nesse momento, mesmo que você esteja entre irmãos, põe uma mordaça na sua boca. Mas ele diz que quando ele fez isso, ele calou completamente. A respeito de tudo ele se calou. Ele não falou a respeito de mais nada. E ele diz que quando ele se cala a respeito do bem, a dor na sua alma se agrava. A dor na sua alma piora. Por quê? E aí vem o nosso maior desafio, talvez. Nós precisamos, irmãos, representar o próprio Cristo na vida dessas pessoas. Nós precisamos, com a graça e a misericórdia de Deus, deixar claro que aquilo que é feito ali, aquilo que está sendo conversado ali, não agrada ao Senhor, não glorifica a Deus. Eu sei que talvez a gente diga assim: mas pastor, eu vou ser a pessoa mais chata do planeta. Eu também não quero ser chato, irmãos. Também não quero ser. Todos nós temos necessidade de aceitação, né? Nós temos essa necessidade, né? De sermos aceitos pelas pessoas, de sermos bem recebidos, de saber que as pessoas gostam da gente. Nós temos essa necessidade mesmo. Mas eu acho que essa necessidade de aceitação precisa ser primeiro elevada a Cristo. Ser primeiro apresentada a Deus. Entender que antes de qualquer coisa eu preciso ser aceito diante de Deus. Sabe, eu preciso pensar assim: será que o Senhor vai pensar que eu sou uma pessoa chata se eu não disser nada? Se eu me calar enquanto meus irmãos praticam impiedade? Será que Ele vai pensar que eu sou uma pessoa chata? Ou será que só os irmãos vão pensar que eu sou chato porque eu falo que eles não deveriam dizer essas coisas? O salmista diz: olha, eu preciso falar alguma coisa, porque senão a dor se agrava no meu peito. Ele diz no versículo 2. No versículo 3 ele diz que na realidade um fogo se acende e o consome por dentro, por causa
do silêncio dele. Não é interessante? O quanto eu acho isso muito legal, irmão, no salmista. O quanto ele é humano, né? O quanto ele mostra pra gente, o quanto nós somos gente igualzinho a eles. Ele diz, olha, tem um grupo de irmãos falando que não devia. Eu queria falar também, porque eu também sou como eles. Eu queria falar também, mas eu pego uma mordaça e passo na minha boca, eu amarro a minha língua, eu prendo a minha língua, eu cerro os meus dentes para não fazer isso. Mas quando eu consigo fazer isso, o Senhor exige de mim um passo a mais, que eu abra a minha boca, que eu tire a mordaça para falar aquilo que é bom, para falar aquilo que edifica, para falar a verdade em amor. É esse o desafio que o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, impõe para a gente quando fala aos Efésios, né? Falar a verdade em amor. Esse é o segundo desafio que o salmista apresenta para a gente. E ele pede então a Deus, no versículo 4, ele diz, Senhor, me ajude a entender como os meus dias aqui são breves, como os meus dias aqui são poucos, como na realidade ele tem o cumprimento apenas de uns palmos, né? Por exemplo, irmãos, dá para a gente tentar medir esse púlpito aqui com palmos. Ainda é tolerável, né? Mas alguém pensaria em medir a largura ou o comprimento dessa igreja aos palmos? Não pensa, irmãos, porque é muito grande. Seria cansativo, seria improdutivo, ia doer a nossa mão. O que o salmista está dizendo é que a nossa vida é curtinha, assim, comparado com o todo da eternidade. A eternidade é muito maior do que o período de vida que nós temos aqui no mundo. Então ele diz, olha, a nossa vida dá para medir assim, como um palmo. A eternidade não dá. Ele diz, então, Senhor, me ajude a ter isso em vista, para que eu possa entender que a mordaça na minha boca vai ficar por pouco tempo. Porque daqui a pouco a minha vida é muito curta, ela vai acabar. E quando ela acabar, eu não vou mais precisar de mordaça, porque o meu coração terá sido completamente mudado. E os dos meus irmãos também. O coração de todos nós terá sido mudado. Então nós nunca mais correremos o risco de falar aquilo que não deveríamos. Uma outra coisa que é muito interessante notar com relação a essa brevidade da vida é que se as pessoas vão achar a gente chato, né? Porque a gente não participa das conversas que não agradam a Deus, porque a gente deixa claro que essas conversas não agradam ao Senhor, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Se alguém acha você chato por causa disso e de algum modo te rejeita por causa disso, entenda, é por pouquíssimo tempo. Por quê? É o que ele diz, a nossa vida aqui no mundo, o comprimento de nossa vida é de apenas alguns palmos, não mais que isso, não passa de alguns palmos. É assim a nossa vida. Então daqui a pouco, aqueles que nos acham chatos também, vão parar de achar, porque eles serão completamente transformados, como eu e como você. Então, irmãos, não percam de vista essa perspectiva da nossa brevidade aqui no mundo. Sintam-se realmente como peregrinos, como passageiros, né? Há muito tempo atrás, eu lendo um livro, contava a história de um moço que foi informado que no alto de uma montanha tinha um homem muito sábio. E ele queria conversar com esse homem e aprender um pouco de sua sabedoria. E ele se prepara um dia, escala a montanha, passa algum tempo, sai de sua casa, se desloca, até que ele chega a encontrar esse senhor, que para surpresa dele, morava numa casinha muito pequena, mal dava para se chamar de casa. Ele entra e o que ele encontra são alguns poucos banquinhos de madeira naquele cômodo ali na frente, não tinha mais nada, ele não consegue perceber fogão, não tinha uma tela de LED de 65 polegadas, mais importante do que isso, e foi o que mais espantou ele procurou um roteador de internet e não viu. Isso foi o que mais chocou esse homem, não tinha um roteador lá neste local. Ele olha para o homem e diz assim, olha, por que você não tem nada? É a primeira pergunta que ele faz. Por que você não tem nada? O que é que está... Por que você não tem?
E o homem lá, o sábio, né, olha para ele e diz: e você? Por que é que você não tem? Ele diz: porque eu estou de passagem. Eu vim aqui só para conversar com você. Eu estou de passagem aqui. Ao que o sábio responde a ele: eu também estou de passagem. É claro que o homem que foi até lá estava dizendo que está de passagem na casa dele. E aquele homem sábio estava dizendo que está de passagem neste mundo, né? É isso que o salmista quer dizer a gente. É isso que Pedro quer dizer a gente quando ele fala no capítulo 1, no versículo 17, que nós precisamos viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação. O tempo que nós vivemos aqui, irmãos, é um tempo curto, é um tempo no qual nós estamos apenas peregrinando. Então precisamos pedir muita graça a Deus para suportar as intempéries, né, desse tempo aqui, como eu e você suportamos qualquer lugar muito quente que a gente vá, qualquer lugar muito frio, qualquer lugar muito inóspito que a gente vá. A gente sabe que é por pouco tempo, né? A gente sabe que está ali a passeio, a gente está ali para conhecer, mas daqui a pouco nós vamos voltar para a nossa casa. Nós vamos voltar para o lugar onde nós nos sentimos confortáveis. É isso que o salmista está dizendo. Então, que você possa entender essa brevidade, entender que a minha vida e a sua, ela é medida, né, apenas aos palmos. E que nós, por isso, irmãos, precisamos aprender a fazer coisas mais produtivas, coisas que realmente honrem a Deus, que glorifiquem ao Senhor, entendendo que por mais que pareça longo, vai passar. Como não podia deixar de ser apenas uma lembrança. Se eu e você não nos comportarmos como peregrinos aqui nesse mundo, se eu e você não colocarmos uma mordaça na nossa boca quando estamos com pessoas que estão fazendo coisas ímpias, se eu e você não abrirmos a nossa boca para falar o que é certo, irmãos, certamente nós não teremos a eternidade para desfrutar disso. Não teremos. Porque quem não vive dessa forma aqui nesse mundo não vai viver nessa forma na eternidade. Quem usa o tempo que tem neste mundo para fazer coisas ímpias, vai passar a eternidade com ímpios, Satanás e seus anjos. Entendem que são essas duas opções que nós temos: vivermos de forma íntegra, de forma sábia, lutando contra a gente, lutando contra as intempéries dessa vida, sabendo que daqui a pouco nós estaremos em casa. Ou ceder a tudo isso, nos afundarmos em tudo isso, darmos vazão à nossa língua, darmos vazão a tudo aquilo que nós queremos falar, dizer, fazer, passar a vida assim e saber que passaremos a eternidade também assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que por Tua misericórdia nos dê graça para que nós possamos colocar a mordaça na nossa boca. Só o Senhor sabe como isso é difícil. Só o Senhor sabe, Pai. Há todo um capítulo na Escritura falando sobre o poder que há na língua, como ela pode incendiar uma floresta, como pode trazer mal à vida das pessoas. E nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra dizendo que nós precisamos colocar uma mordaça na nossa boca. Deus, faça isso comigo no nome de Jesus. Faça isso comigo para o louvor do Teu nome. O Senhor sabe que inúmeras vezes nem colocar a mordaça eu consigo. O Senhor sabe disso. Então tenha misericórdia, Pai. Me ajude aos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. O Senhor sabe a luta que cada um de nós enfrentamos nesta área, e por isso pedimos ao Senhor que triunfe sobre isso na nossa vida, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Triunfe sobre isso, declare a Tua vitória sobre o mal que a nossa língua pode fazer. Ajuda-nos, Pai, a entender a brevidade da nossa vida e percebermos também que essa luta é breve. Daqui a pouco ela vai acabar, porque nós estaremos com o Senhor. Nos dá uma escola dominical agora na Tua presença. Abençoa todos os professores em cada uma dessas classes, que o Senhor possa falar por boca deles, que o Senhor mesmo possa edificar
cada um dos alunos, Pai. Que o Senhor possa dar tranquilidade a todos nós, no ambiente onde o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Abençoa as crianças, Pai, eu te peço. O Senhor sabe o quanto nós amamos os nossos pequeninos e o quanto nós desejamos que o Senhor, o mais rápido possível, mude a alma deles, traga salvação ao coração deles, ajude-os a perceber que eles são tremendamente pecadores, mas que o Senhor é um Deus todo-poderoso, muito maior do que o pecado de qualquer criança e de qualquer adulto. Traz salvação, Senhor, sobre as nossas crianças, para o louvor do Teu nome. Usa as professoras como instrumento do Senhor para pregar o Teu evangelho para elas, para que haja transformação, para que haja conversão, para o louvor do Teu nome. Nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos para nossas classes, irmãos?